Cara, o nome da nossa apresentação é Primeiro Deep Dive do Loft Design Team, porque realmente é o primeiro Deep Dive do Loft Design Team. Então, eu queria também agradecer a Van Serradas, porque ela topou do nada fazer essa apresentação comigo. E a gente fez tudo meio que no Go Horse, mas eu gostei muito do resultado. Então, obrigado, Van. Se apresenta aí. Valeu, viu? Não, valeu pelo convite. Bom, eu sou a Van Serradas, eu sou Product Designer, eu estou no squad de Set On Board e vou fazer um mês amanhã. Olha só, na Loft. Todo mundo acho que me conhece aqui, mas eu sou o Júnior, trabalho nos produtos financeiros e eu sou essa pessoa de boca aberta aí na foto. Eu não sei se todo mundo já viu esse vídeo, para quem já viu pode ser um pouco chato, mas esse vídeo documenta um pouco do processo de critique que a gente teve até hoje. Então, para quem não sabe, o Design Critique é uma reunião que a gente tem para discutir tudo que a gente tem feito e também ver como a gente pode ajudar mais os outros designers do time e tal. É um momento de colaboração entre todo mundo. Então, eu vou dar um play aqui. We're going to begin to act, beginning today, to do whatever needs to be done. Let's get on to the job. Thank you, good night, and farewell. Bom, devidamente apresentados. Esse vídeo só mostra bem rápido um pouco do tanto de tela que a gente gera em um mês, porque esse vídeo eu compilei só um mês do nosso trabalho. E aí a gente vai começar um pouco falando do time de design, mas bem rápido assim. A gente não vai aprofundar tanto. E aí a gente queria que se alguém tiver dúvidas sobre o time, ou tiver dúvidas para a gente, pode perguntar depois. Mas pensando no time, uma coisa que a gente, não sei nem se a palavra certa seria visão, mas uma coisa que a gente acredita muito nesse contexto de pessoas acima de processos. Isso está no nosso onboarding para todos os novos lobsters e para todo mundo que a gente discute sobre design. A gente fala muito disso. Então, a gente acredita muito que isso é tanto para dentro do time quanto fora do time. Isso quer dizer, dentro do time, a gente pensa nas pessoas primeiro do que nos processos e fora do time para os nossos clientes também. Além disso, a gente acredita muito que o nosso time inteiro tem que ser forte e não só uma pessoa do time, sabe? Isso é muito importante para a gente e a gente sempre tenta prezar isso e contribuir para que outras pessoas também se mostrem no time, discutam e mostrem o que elas acreditam para a gente. Essas são as ferramentas que a gente usa para trabalhar. Vou falar meio rápido disso porque não é uma coisa, então não é muito foco do que a gente vai falar hoje. Mas basicamente a gente usa o Sketch para prototipação e para criação das interfaces. O Abstract, que é esse aqui, é como se fosse o nosso versionador de arquivo. Então, é onde a gente colabora, onde a gente vê o que cada designer está fazendo. A gente usa o Gira como Task Manager, Slack, Miro, Google Drive, Adobe e Protopy para prototipar as nossas interfaces. O Drive a gente usa como todo mundo na Loft e o Creative Cloud a gente usa só para quando a gente usar Photoshop ou alguma coisa desse tipo, que não é sempre. Hoje, quando eu entrei, a gente tinha 4 pessoas no time. Hoje tem 25, 4 ou 5, na verdade. Eu não lembro, se eu estiver errado, você me corrige. Acho que era 4. Eu não sei, é a outra van, né? Mas hoje a gente tem 25 pessoas. E aí uma das coisas que a gente se importa muito no time de design é em diversidade. Então a gente quer balancear e deixar igual o número de mulheres e homens, para talvez mais para frente a gente começar
A gente já está pensando nisso hoje, mas a gente quer começar a pensar cada vez mais em outras diversidades. E a estrutura hoje é muito como está aqui, então cada tribo tem um design manager, e aí cada squad, teoricamente, deveria ter uma dupla de designers. Então, todas as tribos são configuradas assim. A gente tem alguns slots que a gente pretende contratar pessoas, e além disso, que a gente tem numa camada externa, Design Ops. Aí eu queria só dar o crédito também que esse trabalho todo e essa documentação é do Capelo, e a gente gosta muito dessa documentação que ele faz, muito porque ele deixa muito claro como está nosso time hoje e para onde que a gente quer ir, sabe? Então, kudos pro Capelinho. Aí, aqui, eu e a Van, a gente pensou muito em falar dos nossos rituais, do time de design e do squad também, que a gente queria fazer meio que um paralelo para as pessoas entenderem como que é a nossa semana, pensando no time de design e pensando no nosso squad também. Então, tem 2 slides. Esse primeiro fala só do time de design. Então, só para explicar um pouco, no começo da semana, a gente tem o Design Critique, que é o momento para a gente olhar a interface que todo mundo fez, criticar e dar feedback. E a gente tem o nosso touch point, que é o momento para a gente colocar pauta sobre qualquer coisa que esteja acontecendo no time, novas contratações, pontos relevantes para o time ou dúvidas que a gente tenha sobre o que está acontecendo. Aí, o que a gente tem além disso é o almoço de boas-vindas. Então, toda semana a gente faz um almoço com todo mundo que está entrando para o time de design. E aqui, os one-on-ones, eles são meio que... Cara, eu coloco no dia que... A gente tem 2 tipos de one-on-ones. Um que é com a liderança e outro que é com as pessoas do time. Então, a gente tem o one-on-one toda semana ou todo mês. Eu não sei, mas a gente tem one-on-one com todo mundo do time também. Toda semana. Então, a ideia é muito que a gente não converse só com a liderança, mas com as pessoas que são o nosso time também. E aí tem coisas, esses laranjinhas aqui são iniciativas. Então, a gente tem o Designflix, que é toda quarta-feira. É um evento bem legal. Acho que algumas pessoas aqui já participaram. Que é o momento para a gente assistir algum filme sobre design ou algum documentário e a gente discutir e debater depois sobre a experiência de ter assistido esse filme. O Design Talks, esse daqui é mais um momento para a gente compartilhar conhecimento. E aí esses outros 3 são iniciativas que fazem parte do RACE, que é meio que uma forma da gente organizar todas as nossas iniciativas, e aí cada um do time se envolve com uma iniciativa que mais gosta ou não. Então, na minha semana, eu tenho conversado com o Renan na terça sobre o Dribble, na quarta eu faço o onboarding com todo mundo que entra na Loft, e sexta eu falo sobre as nossas mídias do time de design. Isso é um registro do Designflix. Então, cara, uma coisa que é importante pra gente é que toda reunião que a gente faz como ritual, em algum nível ela é divertida. Isso é importante pra gente, sabe? Porque no dia a dia a gente tem muita reunião e a gente tem que... o Designflix não é uma reunião pra gente não ser sério, mas a gente tende a ser menos sério nesse momento, porque é o momento da gente compartilhar coisas e também se divertir junto, sabe? Então, a maioria das reuniões que a gente tem como ritual, além do critique, que é muito mais sério, a gente tende a compartilhar as coisas de forma muito mais leve. E aí, pensando no squad, então no final tem essas coisas do time de design, e aí quando eu mesclo com o squad, essa é meio que a minha semana. Então, os dias que eu tenho mais livre, normalmente é quarta e sexta, mais ou menos. Mas, tipo assim, na segunda-feira, a minha quarta-feira já bombou inteira. Então, tipo, eu só consigo ver minha agenda assim uma semana antes, na segunda-feira, antes da próxima semana. Quando começa a semana, isso aqui já tá tudo cheio. Então, o que a gente tem no squad hoje, a gente tem uma weekly da BU que fala só de operações, a gente tem uma retro, a gente tem daily todo dia também, eu não coloquei, mas aí a gente tem 2 reuniões aqui que são para interagir eu e o Joe com a Sara. E aí as nossas reuniões com a Sara têm nomes
muito bem bolados. Então, esse daqui é a mistura de mortgage com design, né? Então vira, nossa, é bem difícil falar isso. A gente nunca consegue. Tanto que a gente nem fala, mas o nome da reunião é essa. E aí, essa aqui é tipo planning com mortgage. Então, tipo, aqui é onde a gente faz planejamento, aqui é onde a gente conversa com a Sara para falar sobre o que a gente está fazendo, sobre bloqueios e sobre o que a gente precisa de ajuda. Aí, cara, meio que isso, uma coisa que a gente está começando agora, como tribo, né, de produtos financeiros mais homes, que a Cami também está junto com a gente nisso, na verdade foi até uma ideia dela, foi de fazer um design critique próprio da nossa tribo junto com Homes, porque FinProd e Homes não tem design manager ainda. Então a gente decidiu juntar com outra tribo que está em crescimento também e a gente está fazendo um design critique isolado, mais para a gente conseguir aprofundar mais nos feedbacks. Então é isso. Além disso, no Squad, Sara, a gente faz. Isso foi ideia da Sara, e no Squad, depois de toda a daily, a gente faz alongamento. É bem bom porque é sempre engraçado e é importante se alongar mesmo. Eu não achava importante até fazer isso. Além disso, também, eu não coloquei isso no diagrama lá, mas tem outra reunião do Squad que a gente é um tempo só para a gente ficar junto e fazer alguma coisa divertida. Então, esse daqui é o Get Together do Squad de financiamento. E aí, é isso da minha parte. Bom, da minha visão ali de Seller Onboarding, como o Júnior falou, é as mesmas, né, para Design Team. E aí eu coloquei daily todo dia, que a gente faz às 2 da tarde. E aí Sprint Planning, Sprint Retro e Refining acontece de 15 em 15 dias, né? Porque a nossa sprint é de 15. E aí, tirando isso, eu tenho na segunda-feira, toda segunda-feira, um sync com PM. Então, na verdade, na sexta-feira eu já organizo a minha próxima semana, que eu nem coloquei aqui também, mas na sexta-feira, do final do dia, eu já separo uma organização para segunda, para eu conversar com o PM e a gente organizar a nossa semana, como é que ela vai ser. E aí, dentro da tribo de seller, a gente começou a fazer também uma weekly, que a gente também está fazendo critique. A gente começou semana passada. E é isso. Aí o resto está separado, né, enfim, como o Júnior falou, a minha segunda é sempre caótica. Aí, acho que na verdade está sendo até quarta bem caótica e quinta e sexta começa a melhorar. Sexta é um dos melhores dias, assim. Que eu tenho percebido, mas segunda a quarta é bem caótico, é muita reunião e às vezes fica sem espaço para nada, mas é bem normal. E aí, com isso Pode passar, Junão, por favor. Aí a gente também faz alguns... A gente está fazendo não esses rituais igual do Júnior, eu tentei dar uma implementada no time, mas a galera não olhou muito bem. Mas a gente fez semana passada o Gartic, que é do desenho, né? Então, esse foi o print da semana passada do time. Enfim, entrou uma galera, foi bem legal. A gente ficou quase 2 horas jogando, nem percebeu. O pessoal é bem competitivo. E além disso, em outros momentos, né? Como o Júnior apresentou ali as ferramentas que a gente utiliza, o Miro. Vai aí, Junão. Desculpa, velho. De boa. A gente também tem uns momentos caóticos, assim, dentro do Miro. Então, esse aqui foi um print, acho que de segunda-feira, às 11 horas da noite. Eu tava no Miro, enfim, fazendo coisas, e aí o meu PM tava no Miro também, e aí a Duda entrou, e aí a gente começou a conversar pelo Miro, e rolou rabisco, enfim, teve esse momento de descontração, um medo gigantesco de perder tudo que eu fiz, mas a gente conseguiu apagar sem perder nada. Mas, mas é isso, assim, tipo, do dia a dia, para vocês perceberem do nível super sério para o nível tô perdendo a serenidade aqui.
E aí, além disso, a gente tem também, desses rituais aqui, a gente tem alguns screenshots. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem do Design Flix, que o Vila tocou primeiro. Os prints maravilhosos que eu sempre saio também, eu sempre saio muito bem. Se vocês quiserem tirar print de mim hoje, com certeza eu vou sair com várias caras e bocas, maravilhoso. O Manu também, super feliz, você sabe a alegria dele, que ele tá bem contente. E ali o de baixo tá todo mundo, acho que foi um touch point. Nossa, eu lembro bem, assim, acho que foi um dos meus primeiros touch points, que todo mundo tava e todo mundo pegou uma bebida, eu peguei minha água tônica, que eu não bebo breja, e aí, enfim, a gente tem esse momento de descontração também, mesmo falando sério, a gente consegue ter esses momentos de descontração e ainda remoto, né? O que é o mais importante. Boa. Boa. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre clichês, né? Acho que muitos de vocês aqui devem ter ouvido falar que existem mitos e clichês no mundo do design. E realmente ocorre muito isso nos bastidores. Eu posso falar que alguns eu meio que só compartilhei com o Junão, assim, que a gente acabou ficando próximo nesses últimos tempos, mas já compartilhei com outros designers também do time. E acho que muitos de vocês vão se identificar, tá? Designer precisa ter um lugar na mesa, né? Então, esse GIF, ele fala muita coisa. Você acha, ele tem uma analogia, né, do lugar na mesa, tanto no lugar na mesa de trabalho, quanto numa reunião. Então, às vezes, ter um lugar na mesa numa reunião pode não significar muita coisa, né? Então, a gente sabe que precisa, mas a gente não precisa ficar falando o tempo todo isso. E a gente precisa estar perto das decisões estratégicas, esse é o ponto. Então, quando você não consegue provar o valor estratégico para a empresa, enfim, baseados nessas ações do seu dia a dia, e você fica implorando para ser convidado para reuniões, eu acho que isso é mais uma desculpa, né, para você ter um lugar na mesa do que efetivamente você estar lá, né? Então, teoricamente, você não está lá. Você só está fazendo mais um corpo ali. Né? Então, eu também costumo dizer e brincar que design que usa muito fone de ouvido, é o caso dessa moça aqui, algo de errado não está certo. Então, obviamente, a gente está num momento aí de isolamento, né? Então, estamos usando muito fone de ouvido, acredito eu, inclusive agora, né? Mas a mensagem que a gente quer passar é de fato isso, assim, acho que o designer ele não tem que estar lá por estar só. Ele precisa efetivamente ajudar na estratégia. Seguindo para o segundo, não subestimar o usuário. Então, colocar a culpa no usuário é muito fácil, assim, né? Então, a gente fala que é uma forma de terceirizar a responsabilidade de dar o contexto suficiente para o usuário. Então, a gente não pode ter essa mania de falar, o usuário, pô, ele está fora de contexto, ele não entendeu. Não, a gente que tem que dar esse contexto para ele. E também tem um lance de ser conhecido como um bom designer. Então, ser um bom designer é não subestimar o usuário, tá? Indo para o terceiro, o usuário não scrolla. Esse eu acho maravilhoso. Esse eu acho incrível, que tem gente que fala, não, tem que colocar tudo na primeira dobra. Vamos colocar o banner lá, vamos colocar o conteúdo, o texto, vamos botar tudo na primeira dobra. Né? E acho que essa é a frase mais ofensiva para o designer, talvez, se vocês concordarem comigo. E conversando com o Junão, a gente falou que tem um documentário no Netflix, né? Abstract, tem um episódio que fala do Instagram. E lá tem um designer que ele conta como que ele criou o Infinite Scroll, né? Então, ele estava muito feliz por ter criado o Infinite Scroll, porque, putz, ele criou um novo comportamento, um novo formato, que as pessoas estão viciadas, mas ao mesmo momento, tipo, as pessoas ficam lá para sempre, igual esse gatinho aí, né? Então, essa é a prova viva que o usuário scrolla assim, e você não precisa colocar tudo na primeira dobra, né? Indo para o quarto, o tal do Double Diamond, né? Então, muitas vezes se fala, cara, eu preciso de uma apresentação com um slide aqui que representa o processo de design. Aí você vai e coloca o Double Diamond e acha que está explicando tudo sobre o seu processo. E você inventa um gráfico relativamente simples de entender, mas vai ficar mais caótico do que realmente é. Então, no mundo do design, a gente tem que mais entender as ferramentas que a gente tem e aplicá-las no nosso dia a dia.
Então, Double Diamond é uma ferramenta e a gente aplica conforme a nossa estrutura que a gente precisa, tá? Indo para o quinto, usuários mobiles são distraídos. Isso aí também é uma generalização feita por alguém que acredita que o usuário está no meio da rua, carregando sacola, enquanto conversa com alguém, né? E aí ele é muito distraído, então eu preciso colocar um jeito de formas ou mandar push notification para ele o tempo todo. Então não é bem assim, tá? Isso não é uma verdade. E aí, indo agora, a gente vai falar um pouquinho de soft skills. Esse aqui é um artigo bem legal que o Teva até compartilhou comigo, que está no Dribbble. Depois, se vocês quiserem, a gente passa o link. Então, ele fala muito sobre ter ouvido falar sobre empatia, trabalho em equipe, pensamento criativo, ser comunicativo. E essas habilidades, essas habilidades sociais, elas são fundamentais, né, para um conjunto de habilidades para um designer. E aí tem algumas habilidades que elas são meio subestimadas ou negligenciadas por alguns designers que a gente vai comentar aqui. E para o nosso time, a gente acredita muito que exercitá-los é essencial, tá? Do primeiro... Eita! Boa, abriu. Do primeiro... Foi mal aí, hein? Olha a usabilidade maravilhosa. O primeiro é curiosidade. Então, o designer, ele sempre querendo saber mais, né? Então, um designer que ele não é curioso, ele tá, enfim, e não tá estagnado. Então, se você não tem curiosidade por natureza, é uma habilidade que o designer precisa se exercitar e torná-la essencial no dia a dia. Então, enfim, evitar rotina, repetição, procurar novas oportunidades e desafios. Acho que esse é o grande papel do designer dentro da empresa, tá? E, claro, que tem que estar aberto para possíveis fracassos, enfim. Às vezes, essa curiosidade pode gerar uma decisão errada, mas ela faz parte do processo de aprendizado, tá? Mas é importante ser curioso. Para o segundo... Manda. Deixa eu comentar uma coisa só. Quando eu conversei sobre esse artigo com a Van também, cara, a gente chegou à conclusão que essas dicas aí, elas na real não são só para designers, tá ligado? Tipo, cara, a gente, depois de ter lido e discutido muito sobre cada um desses tópicos, a gente viu que na real, tipo, cara, essas skills, ou sei lá, esses tópicos são meio que, tipo, habilidades muito boas de você aprender para você ser uma pessoa melhor, não só um designer melhor, sabe? Então, tipo, não tem só designers aqui, mas aí eu acho que essas dicas valem para todo mundo. Boa, verdade. É importante. Pensamento holístico. Então, focando num todo e não só em partes, né? Então, aprender a olhar, a ver o macro das situações, obviamente também ver as micros, mas olhar para o macro, que isso te ajuda efetivamente em evitar preconceito, você entender a causa da raiz do problema, tomar melhores decisões, né? E ajudar a visualizar os fatos e as consequências dessas decisões. Então, cara, fazer mais perguntas, né? Por quê? Por que não? Onde? Como? Quando? Não fazer só suposições e, cara, ouvir ativamente. Muito. É muito importante. O 3, humildade. Esse também cai um pouco, né, de saber ouvir, né? O ser humilde vai te ajudar a ter esse olhar mais ético, aceitar essa crítica das pessoas, se posicionar no lugar delas, né? Até o ponto de empatia, estar no lugar delas. E isso vai te ajudar a ser mais flexível, a ser aberto a discussões com pessoas. E isso também é um ponto muito legal, que eu acho que a humildade é essencial quando se trata de líderes. Então, pessoas que têm intenção de se tornar líderes, né? Acho que todo mundo é líder, independente da posição, mas esse cargo, essa confiança te convida para você ter essa qualidade de respeito e demonstrar essa força, sabe? Então, abandonem o ego aí. Construir comunidade, isso eu acho que é um ponto que o nosso time faz muito, a gente constrói muito isso, a gente apoia ativamente os nossos colegas
dentro do time. E além dentro do time, a gente ajuda externamente. Então, a gente, e não colocamos aqui na apresentação, mas várias pessoas do time participam de discussões externas, compartilham conteúdo externo. Então, é super importante para criar esse relacionamento e fortalecer e ajudar um ao outro, né? Eu acho que até conversei com o Luciano do nosso time também, o quanto que ele fala que ele foi apoiado pela comunidade e hoje ele também é mentor, então ele apoia a comunidade, passa conhecimento abertamente. Então, acho que o construir a comunidade e apoiar os seus colegas é, de fato, tipo, não ter essa rixa e essa briga com o seu companheiro ali de time, tá? E o quinto é saber ouvir, né? E tirar você da equação. Esse, novamente, bate muito na habilidade de empatia, mas ele se baseia muito no uso da linguagem, tipo, eu entendo, sabe? Eu sei como você se sente. E eu falo isso não só dentro do trabalho, é dentro como pessoa mesmo, né? De você ouvir o seu amigo e não julgar e fazer as pessoas se sentirem compreendidas e apreciadas. Eu acho que isso até em momentos de feedback a gente tem que ter bastante esse lance do saber ouvir e deixar a pessoa confortável e saber o momento certo que aquela pessoa está compartilhando o momento da vida dela, o que você deve falar ou não naquele momento para não feri-la. Van, tem um input dessa parte aí também. Acho que é um Manda. exemplo que eu falei para você que era, cara, para mim esse de saber ouvir tem muito a ver com esse negócio de tirar você da equação, porque, cara, o melhor exemplo para mim é aquela situação em que, tipo, ou você chega para falar de algum problema para alguém, ou alguém vem falar um problema para você, e aí a pessoa número um fala, putz, nossa, eu tô muito cansado hoje. Aí a pessoa número dois, ela manda na lata, assim, puta, é porque você não fez o tanto de coisa que eu fiz para você ver. Então, tipo, cara, isso é uma demonstração clara de que a pessoa não tá sendo cúmplice com você, de, tipo, cara, te ouvir e tirar ela da equação, sabe? Isso é muito ruim porque quando alguém vem falar alguma coisa para você e você esquece a pessoa e fala do seu problema, é meio como se você estivesse cagando para outra pessoa, sabe? Então, é muito importante você conseguir tirar o seu lado da equação e lógico que muitas vezes é você que é a pessoa que está precisando de ajuda ou que quer falar alguma coisa, sabe? Mas é importante um pouco saber qual que é o momento de cada coisa. E eu acho que é um dos mais difíceis, né, Taylor? Tipo, pode parecer que não, mas é muito difícil ouvir, né? É muito difícil. O que eu falo ouvir não é tipo, só vou ficar quieto aqui, mas é ouvir e absorver, porque também não adianta você ficar quieto, ouvir, tipo, né? Entrar no ouvido e sair do outro, assim. Então, é uma skill bem difícil de exercer. Boa. Senso de humor. Esse último e maravilhoso. É uma habilidade muito subestimada e bem polêmica, porém ela precisa ter um equilíbrio, né? Então, eu acho que o humor ele pode trazer maravilhas quando se trata de discurso, negociação, resoluções de conflitos. Ele estimula, né, a pressão sanguínea, reduz nível de estresse, libera analgésicos naturais do corpo, essas coisas todas incríveis. Pode energizar as outras pessoas, quebrar a tensão, mas eu falo que é um item de cautela, e acho que isso é um ponto até interessante, que está no artigo falando muito sobre, cara, ria bastante, tipo, ele está enfatizando muito que, cara, você tem que ser comediante o tempo todo. E aí, numa discussão, eu e o Teiba, a gente não concordou muito com isso, porque é de fato isso, é um equilíbrio. Você precisa tudo na vida é um equilíbrio, né, gente? Então, assim, você não pode tentar forçar o humor. Eu acho que você tem que aprender a ter esses momentos que você vai utilizar essa skill. E você precisa conhecer sua plateia, né? Então, eu, por exemplo, aqui, eu tô meio familiarizada com algumas pessoas, então eu posso fazer uma brincadeirinha que eu sei que alguém vai rir, mas tem lugares ou reuniões que você não tá familiarizado. Então, você tem que entender essas pessoas, observar e saber que isso é uma técnica que precisa ser treinada o tempo todo. Então, é como se fosse um stand-up mesmo, o cara tá lá, ele faz algumas piadas no começo para sentir o nível da plateia e depois ele continua
fazendo essas quebras de gelo. Então, o senso de humor, ele é sim essencial, ele vai sim te ajudar no dia a dia, mas ele precisa ser equilibrado. E o 7, procrastinar, Junão? Esse item Boa. maravilhoso. Vamos lá. Gente, agora essa pauta é bem polêmica e eu acho que é legal falar disso porque ninguém quer falar disso, né? Todo mundo quer muito mostrar o seu trabalho e falar como se nunca protelasse nada, né? E eu acho que, cara, é uma coisa natural, sabe? É uma coisa que todo mundo faz, sabe? Tipo, eu acho que a gente já passou muito tempo da fase de considerar que aquela pessoa inspiradora que a gente admira, que ela faz tudo que ela quer o tempo inteiro, todo dia, sabe? Tipo, ninguém consegue e ninguém vive assim, sabe? Todo mundo pratica procrastinação e todo mundo faz isso, sabe? Então eu queria meio que me aprofundar um pouco nisso. Ô, Junão, só um Peraí, item importante, pode falar. esse item não está naquele artigo, então a gente está incluindo aí como, Tá, né? Super importante. exato. Então, Am- pode falar, Van. Ambos acreditam e ambos têm histórias semelhantes, que vocês vão ver. Sim, depois a gente vai compartilhar com vocês um pouco de como a gente procrastina, só que e como isso melhora o nosso trabalho. E aí eu queria mostrar muito a apresentação desse cara, que eu acho, eu não conhecia ele, eu vi esse vídeo alguns anos atrás, mas ele me ajudou muito a lidar com o meu nível de procrastinação e entender o que é procrastinação, sabe? Então eu queria passar um trechinho para vocês. And I know that if you're not a trained brain expert, it's not that obvious, but Todo mundo consegue ver a legenda? Boa, vou tacar ali play. just take a look, okay? So here's the brain of a non-procrastinator. Now, here's my brain. There is a difference. Both brains have a rational decision maker in them, but the procrastinator's brain also has an instant gratification monkey. Now, what does this mean for the procrastinator? Well, it means everything's fine until this happens. So the rational decision maker will make the rational decision to do something productive, but the monkey doesn't like that plan. So he actually takes the wheel and he says, actually, let's read the entire Wikipedia page of the Nancy Kerrigan Tanya Harding scandal because I just remembered that happened. Then we're going to go over to the Saiu o áudio, eu acho. minutes and ends much, much later with us watching interviews with Justin Bieber's mom. All of that's going to take a while, so we're not going to really have room on the schedule for any work today. Sorry. Now, what is going on here? The instant gratification monkey does not seem like a guy you want behind the wheel. He lives entirely in the present moment. He has no memory of the past, no knowledge of the future, and he only cares about two things: easy and fun. Now, in the animal world, that works fine. If you're a dog and you spend your whole life doing nothing other than easy and fun things, you're a huge success. And to the monkey, humans are just another animal species. He has to keep well slept, well fed, and propagating into the next generation, which in tribal times might have worked okay. But if you haven't noticed, now we're not in tribal times. We're in an advanced civilization, and the monkey does not know what that is, which is why we have another guy in our brain, the rational decision maker, who gives us the ability to do things no other animal can do. We can visualize the future. We can see the big picture. We can make long-term plans. And he wants to take all of that into account. And he wants to just have us do whatever makes sense to be doing right now. Now, sometimes it makes sense to be doing things that are easy and fun, like when you're having dinner or going to bed or enjoying well-earned leisure time. That's why there's an overlap. Sometimes they agree. But other times, it makes much more sense to be doing things that are harder and less pleasant for the sake of the big picture. And that's when we have a conflict. And for the procrastinator, that conflict tends to end a certain way every time, leaving him spending a lot of time in this orange zone,
an easy and fun place that's entirely out of the makes sense circle. I call it the dark playground. Now, the dark playground is a place that all of you procrastinators out there know very well. It's where leisure activities happen at times when leisure activities are not supposed to be happening. The fun you have in the dark playground isn't actually fun because it's completely unearned and the air is filled with guilt, dread, anxiety, self-hatred, all those good procrastinator feelings. And the question is, in this situation with the monkey behind the wheel, how does the procrastinator ever get himself over here to this blue zone? A less pleasant place, but where really important things happen. Well, turns out that the procrastinator has a guardian angel, someone who's always looking down on him and watching over him in his darkest moments, someone called the panic monster. Now, the panic monster is dormant most of the time, but he suddenly wakes up anytime a deadline gets too close or there's danger of public embarrassment, a career disaster, or some other scary consequence. And importantly, he's the only thing that the monkey is terrified of. Now, he became very relevant in my life pretty recently because the people of TED reached out to me about 6 months ago. Bom, depois se vocês quiserem ver, é muito foda esse TED. E eu acho que vale todo mundo assistir depois completo. Eu já vi umas 500 mil vezes, mas é bem bom. Rola um design Netflix dele? Rola, é que tem 15 minutos lá. Dá pra gente assistir isso e mais um filme. Então. Mas assim, cara, vou falar um pouco das coisas que são mais marcantes da fala dele e que eu me identifico muito. Mas é uma coisa que ele fala no meio da palestra, mas é tipo, cara, esse carinha aqui é a persona da gratificação instantânea, né? E aí eu acho que tem um poder desse cara que é muito foda, que eu acho incrível, eu queria muito conseguir fazer isso o tempo inteiro, mas ele consegue, tipo assim, você tá querendo fazer algum trabalho, ou você quer começar a trabalhar, e aí você imagina o que você vai fazer. Então, cara, se você vai entrar em um projeto novo, o macaco da gratificação instantânea, ele consegue idealizar para você como vai ser esse projeto do começo ao fim, de uma forma incrível. Você já imagina quantos milhões o negócio vai dar, como vai ser incrível, e ele faz tudo isso em 5 segundos. E aí, quando você senta a bunda no computador para fazer, você percebe que você não vai fazer em 5 segundos. Então, cara, eu acho que é uma habilidade que esse personagem tem, que é muito grande, pelo menos em mim eu sinto muito isso. E, cara, uma coisa que me ajudou muito foi conseguir abstrair isso de, tipo, só ter consciência de quando ele tá no poder e quando a pessoa que tá tomando a decisão racional tá no poder, sabe? E aí eu acho que isso é muito interessante porque isso me fez muito compreender como que eu posso lidar com os dois e me divertir enquanto eu trabalho sem deixar nenhum pratinho cair, sabe? Isso não quer dizer que eu sou um grande procrastinador, que eu só procrastino. Quer dizer que, cara, eu entendo como isso acontece e que eu faço isso me ajudar no meu dia a dia, sabe? Então, eu vou pular um pouco não, eu vou falar agora. Mas, cara, isso aqui ele fala um pouco no final da palestra, mas isso daqui tudo é a representação da vida de uma pessoa de 90 anos. E cada quadradinho desse é uma semana da vida de uma pessoa de 90 anos. Então, considerando que a gente já viveu mais que 20, cara, tem 1/3 desses quadradinhos aí que a gente já completou. E aí, o que eu acho muito foda da procrastinação e que vale a gente levar como autoconhecimento e aprendizado mesmo é, tipo, refletir sobre o que você quer procrastinar e o que faz sentido você procrastinar pensando que você tem só esses quadradinhos aí, sabe? E aí eu vou falar um pouco de como eu procrastino no dia a dia. Eu vou falar um pouco rápido, porque eu já apresentei para o time de design como eu faço isso. E eu não queria me repetir muito.
mas eu faço isso que eu chamo de YouTube Flix, né? Que é, cara, eu passo horas no YouTube, eu gosto muito. E aí, normalmente, eu começo sempre com alguma coisa do trabalho e uma coisa muito séria, né? Então, tipo, eu começo a ver alguma palestra de alguém interessante e tal, aí vai meio que nesse nível aí, tipo, desenhando experiências digitais em várias culturas, né? Puta, muito legal. Aí eu assisto, aí eu vou para algum do coronavírus, que ainda tá sério. Aí do nada eu assisto o baterista do Michael Jackson tocando no Smooth Criminal. Aliás, ele é bem bom. Então, se vocês quiserem ver aqui um segundinho. Enfim, ele é muito bom depois dessa esse vídeo. E aí, cara, eu percebo muito, isso é muito engraçado, porque eu vejo que depois de alguns minutos ou meia hora, eu já tô na partida de tênis mais engraçada de todos os tempos. E aí o que acontece? Eu não fico mais incomodado com isso. Eu continuo assistindo vídeos que eu tô interessado até o momento que fica tão chato que me dá vontade de trabalhar. E aí, tipo, é engraçado isso, tá ligado? Porque sempre acontece. É meio que um hack que eu aprendi, tipo, da minha própria procrastinação, sabe? Então, tipo, no momento que eu já tô assistindo tanta coisa sem graça, quer dizer, chega um momento que tudo começa a ficar sem graça, e aí a única coisa que vai me motivar ali, eu faço isso normalmente depois das 6 da noite, então eu não faço isso durante o horário de trabalho normal. E aí, quando eu acabo de ver ou fico saturado de tanto vídeo, eu começo a trabalhar. Então, isso é um pouco de como eu procrastino. Aí a Vanessa vai falar um pouco de como ela procrastina. E depois a gente queria tirar dúvidas de vocês e também saber como vocês procrastinam. Boa. O meu, ele é um pouquinho diferente do Teiva. Eu vou contar aqui, tipo, uma situação nada a ver com o trabalho, para vocês verem que isso pode acontecer, cara, em diversos momentos da vida, né? Então, cara, eu amo bolo. Acho que a maioria de vocês deve amar bolo. Esse é um bolo de cenoura maravilhoso com chocolate. E aí, ano passado, quando eu fui fazer 29 anos, falei, pô, eu ia fazer uma comemoração. Falei, cara, preciso pensar no meu bolo, tal. Queria um bolo diferente, pô, sabor, né, diferente, decoração, tal. Falei, legal, show, vou começar a pesquisar umas coisas no Pinterest. Aí você vai, né, pro óbvio. Falar, pô, um bolo de frutas vermelhas, 3 andares, sei lá, um recheio de doce de leite, pô, sensacional. Mas eu queria mais, eu queria uma coisa diferente. Falei, pô, tinha acabado de lançar Capitã Marvel na época, e eu tava viciada em Capitã Marvel. Falei, cara, eu quero um bolo de Capitã Marvel. Tipo, deve ser muito foda. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, mas deve ser muito difícil de fazer também. Imagina, sei lá, a decoradora erra, vem torto, sabe, o negócio, e aí meu, vou me arrepender, entendeu? Aí eu falei, não, vou voltar pro mais seguro. E aí eu continuei pesquisando. Manda ver aí, Teba, mais um. Aí eu falei, umas coisas diferentes, um circo, uns degradês. E aí, do nada, eu me vi olhando para vídeos no YouTube. Pode mandar rolar aí. De bolos sendo feitos. Eu não sei se vocês já viram esse maravilhoso mundo, mas é incrível, gente. Ele dá uma relaxada, sabe? Traz uma paz de espírito incrível. Assim, você vê sendo pronto, sendo montado. Cara, eu fiquei horas, real, essa história é real oficial. Eu fiquei horas vendo vídeo no YouTube. Eu até compartilho com vocês o meu histórico para vocês verem que é verdade. E eu amo esses aqui, ó, que tem uns degradê. Olha isso, gente. É incrível. Tipo, como é que a pessoa faz isso? Né? E aí, cara, a minha história de procrastinação é que, assim, teve um ponto positivo, porque eu descobri uma forma de eu relaxar. E até hoje, no meu dia a dia, às vezes eu paro e vou ver bolo sendo feito. Tem vários aí, eu fico vendo. E aí eu volto pro trabalho, tipo, de boa, acho que eu tô pronto. Então, a minha mensagem até é, tipo, cara, tá tudo bem, você pode até descobrir coisas novas nessa procrastinação, sabe? Muita coisa que o Tema mostrou ali, tipo, jogo de tênis, baterista, tipo, você descobre coisas novas. Então, tem um ponto positivo nisso. E aí, só para vocês saberem o final dessa história maravilhosa, eu vou mostrar como que ficou meu bolo, no fim das contas. Esse é meu bolo da Capitã Marvel, ficou dessa forma, enorme.
O melhor comentário foi da minha priminha, que ela olhou e falou, olha, Mulher Maravilha. Ou seja, tudo que eu fiz não adiantou de nada, porque ela não entendeu que era Capitã Marvel. E isso, de fato, assim, me entristeceu real. Mas, cara, tava tudo gostoso. Não teve nada a ver com a referência do início lá, que eu mostrei pra vocês. Tem um pouquinho ali, mas entenda que, tipo, mesmo no trabalho ou fora do trabalho, tudo que você olha, que você pesquisa, é bem o macaquinho lá. Tipo, pô, é super divertido e super fácil de fazer. Mas no fim das contas não é, né? É isso o meu lado de procrastinação. Alguém quer fazer algum comentário, dividir aí alguma coisa semelhante ou simplesmente comentar? Fiquei com vontade de comer bolo agora. Deu fome. Ô, Deu. Fran, você já viu? Então, depois eu vou te passar uma coletânea de vídeos de uma mulher fazendo sabonetes. Ah, eu amo também. Sabonete sendo cortado, eu amo também. Não, mas ela faz o sabonete e depois Ai. corta o sabonete. Gente, esse eu não vi. Eu quero. Eu tenho um sobre uma loja japonesa fazendo chocolate. Olha. Gente, manda tudo. Eu amo esses vídeos. Quero ver. Eu amo. Cara, aí pra gente indo já pra finalização, eu não sei se alguns sabem, mas o time de design tem um Instagram. A gente tá começando a colocar conteúdos lá. Inclusive, esse vídeo que tá no nosso background tá lá. Então, para vocês que querem acompanhar mais as nossas rotinas, ver o que a gente está fazendo no dia a dia, segue a gente, tá bom? E aí, além disso, a gente também quer compartilhar com vocês o que o time de design também olha, né? O que o time de design vê de conteúdo. Então, esse aqui, por exemplo, é o Dropbox Design, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente também passa o link para vocês, mas esse Dropbox Design, tipo, é muito incrível, tipo, tem os cards lá de team build, enfim, é bem interessante, até para vocês aplicarem fora em outros times. A gente tem o Spotify também, Spotify Design, tem, enfim, contando também, a gente olha muito isso porque a gente gosta de ver, tipo, como que os outros times também trabalham, né, em outras empresas, para a gente também fazer aplicações aqui. Tem esse também esse é do Spotify ainda, né? Beleza. É isso. Acho que era 2 prints do Spotify mesmo. Só para mostrar.